Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast Metro Quadrado. Eu sou Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado do Jornal do Comércio, e hoje comando mais uma rodada de conversa sobre o mercado imobiliário de Pernambuco. Comigo, nesta primeira temporada, o advogado imobiliário Amadeu Mendonça. Tudo bem, Amadeu? Tudo bem, Lucas? Boa noite a quem está nos assistindo. Me chamo Amadeu Mendonça, sou advogado patrimonial e de negócios imobiliários. E hoje nós vamos conversar com Écio Costa, que é professor de economia da Universidade Federal de Pernambuco e também economista-chefe do LIDE. E vai trazer um pouco aqui do cenário econômico e do impacto do cenário econômico no mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Écio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Amadeu. Prazer estar participando, né, do podcast de vocês. E até interessante porque, além de ser professor de economia lá da Federal, de ser economista-chefe também do LIDE, fui colunista aqui da Rádio Jornal já há bastante tempo, mas por uns 5 anos, né? E foi a minha primeira experiência em rádio, inclusive, era algo diário e ao vivo, né, sempre com a pauta de economia. Isso terminou me ajudando a trabalhar muito essa dinâmica e essa recorrência de estar sempre trazendo assuntos importantes. Mas também sou sócio fundador, né, da SEDES Consultoria e Planejamento, uma empresa que trabalha muito com captação de recursos, elaboração de plano de negócios, a parte de incentivos fiscais, valuation de empresas, inclusive planos de negócios do setor imobiliário também, a gente desenvolve esse trabalho, e captação de investidores para determinados projetos. Então, é uma área que eu atuo bastante nesse segmento de consultoria empresarial. E, por último, tenho essa veia para o setor imobiliário como investidor. Sim. E também como alguém que é bastante requisitado até por players importantes, né, do segmento, para dar palestras, para trazer um pouco sobre o cenário, né, do mercado imobiliário com o que acontece na economia. Então, é um setor que eu gosto bastante de conversar e espero que quem estiver acompanhando tenha aí, né, um bom retorno em cima desse tempo que vai estar investindo em escutar o podcast de vocês com a minha participação de hoje. Com certeza. Sobre o setor imobiliário, você não só gosta de falar, como tem uma vasta experiência, como estava comentando aqui, né? Então, eu queria fazer uma pergunta super clássica para a gente começar. Se a gente for analisar o cenário macroeconômico do Brasil hoje, é momento para se investir em imóveis? Qual é a tua avaliação, Edson? Pois é, eu digo que sempre é o momento de estar investindo em imóveis, tá? Por quê? Porque se você olha o histórico de valorização imobiliária, sempre é um histórico de valorização positiva. É um investimento tradicional, é um investimento que oferece risco, mas não o mesmo risco de uma renda variável, né, de uma bolsa. Também não a mesma segurança que uma renda fixa, né, que um título de tesouro, um CDB, mas vai ter uma valorização e uma rentabilidade superior a esse título de renda fixa. Então, sempre é um momento interessante de investir em imóveis. E o mercado, agora, claro, tem que se observar o mercado, né? E o mercado da região Nordeste é um mercado que tem trazido um ótimo retorno. Recife, né, João Pessoa, Maceió, são capitais que têm trazido um retorno acima, né, de uma Selic, né, de valorização do imóvel, com o complemento da renda obtida com os aluguéis, né? Porque você não pode olhar só uma coisa. O erro de muitos educadores financeiros ou influencers é de dizer, olha, isso aí só está dando 0,5%, é melhor deixar o dinheiro na poupança, que vai dar no mesmo. E a valorização do imóvel, né? O imóvel se valoriza. Dos investimentos que eu tenho, por exemplo, em imóveis, nenhum deles perdeu de valor. Pelo contrário, todos eles tiveram valorização ao longo do tempo e esse patrimônio ele tende, né, a crescer, como eu já disse, em valor ao longo do tempo, melhorando, né, o patrimônio final que o investidor vai ter. Isso, respondendo a sua pergunta, como investidor já é uma boa razão. E para aquelas famílias que estão em busca do seu primeiro imóvel, também.
Muitos também dizem, é melhor você pagar um aluguel, deixar o recurso aplicado, né, e vai ter uma rentabilidade maior do que o financiamento, né, uma rentabilidade que vai ser superior ao aluguel que você está pagando. Mas é aquela coisa, a gente tem que pensar também um pouco nessa formação do patrimônio, Sim. pensando a médio e longo prazo. O imóvel traz segurança, né? Você viver de aluguel tem o risco sempre de o proprietário do imóvel Uhum. pedir o imóvel de volta, né? Tem o risco de renegociações do valor do aluguel que podem ficar acima do IPCA, por exemplo, Uhum. se o IGPM dispara e está lá como IGPM, ou mesmo que seja IPCA, o IGPM esteja definido, o proprietário do imóvel pode chegar e dizer: olha, o mercado agora está cobrando um valor mais alto e eu preciso renegociar isso com você. Eu preciso repassar esse valor de aluguel mais alto para você. Se o inquilino não tiver interesse Uhum. em aceitar isso, o proprietário pode pedir para ele simplesmente sair do imóvel. Então tem um risco muito elevado, né? Então esse planejamento, né, familiar, ele é muito importante para que você tenha primeiro o seu primeiro imóvel e tenha, né, uma segurança, não só de investimento, como também até da sua própria composição da família, de ter um patrimônio para dizer: olha, esse é o lugar onde a gente mora, né, perdendo meu emprego ou não perdendo meu emprego, eu tenho Uhum. onde morar, e para a família, para os filhos, isso termina trazendo uma segurança bastante interessante. Isso que Uhum. você falou, Écio, é muito interessante também, porque as pessoas não levam em consideração na equação se vale a pena ou não investir em imóveis essa valorização. Sim. Talvez pela dificuldade em analisar. Porque quando você tem investe em ações, investe em renda fixa, você tem aplicativos que você consegue ver diariamente aquela valorização, aquela modificação de preço. Nos Isso. imóveis, não. Se você não estiver acompanhando o mercado, não estiver vendo o quanto está se comercializando o metro quadrado daquela área, você acaba que não vê e fica só considerando o valor do aluguel, que realmente em épocas de Selic alta pode ser inexpressivo quando a gente compara, mas se a gente somar com a valorização do metro quadrado com a do aluguel, muitas vezes é bem mais interessante até do que tomar um Uhum. risco bem mais elevado no mercado de ações, no mercado imobiliário. Sim, você estava falando dessa questão de redes sociais, e até nesse meio de redes sociais a gente tem uma discussão, assim, muito forte que esse pessoal, influenciadores e tudo mais, fala, que é justamente essa questão de gastar uma parte da sua renda com alocação, ou você investir para a compra do imóvel, né, pagar um financiamento. E Isso. muitas vezes se diz, não, tem alguns influenciadores que dizem, não, é melhor você pagar a parcela do aluguel e o restante que você iria pagar na parcela do financiamento, você investe em outra coisa, pega a rentabilidade depois e vai tocar outro projeto. Nesses dois sentidos, eu acho que dá para os dois responderem aqui. O que é que faz mais sentido para além da renda da pessoa, obviamente, né? Nessa questão de aluguel, ou pagar um financiamento imobiliário. Veja, tem uns pontos interessantes, né? Porque primeiro você tem a questão do imóvel novo e do imóvel usado. Uhum. O imóvel usado é aquele que você realmente vai atrás de um banco para fazer o financiamento, né, da aquisição desse imóvel, onde com a Selic de 15% você está falando de taxa aí de 11%, 11,5%, 12%, às vezes um pouquinho mais, dependendo do rating, né, Sim. daquele cliente, mas tudo acima hoje de 10%, fora os programas do Minha Casa Minha Vida, né, Uhum. que são outra realidade. Assim, é um momento onde a gente está com o patamar mais alto, né, da Selic. Houve reunião, né, dessa última super quarta, lá dos Estados Unidos e Sim. daqui, onde a taxa foi mantida nos 15%, é a primeira vez que é mantida. Se você olha o histórico, a gente vem de um histórico de elevação, e a previsão agora para os próximos anos é que você tem agora um movimento de queda da Selic, né? Esse ano encerra nos 15%, ano que vem vai para 12,5%, depois vai para 11% e por último a 10%. E aí você fica, então não vou financiar agora, vou financiar só quando chegar a 10%. Não, não é assim. Primeiro que é um financiamento de 30 anos. Sim. Então, você pode pegar isso, vai pagar uma taxa mais alta agora, só que a gente tem o advento da portabilidade, né? Uhum. Então, quando a Selic cair, você pode conversar com outros bancos, né, ou até o próprio banco onde você fez o financiamento, para negociar uma taxa nova. A Selic caindo, a taxa vai caindo.
E aí tem uma oportunidade boa agora de um imóvel, que é naquele bairro que você quer morar, que é nas condições que você achou interessante, com preço interessante. Compre, financie. E depois, mais à frente, você negocia essa taxa de juros quando houver a redução, né? Então, isso vale muito a pena. Isso é o imóvel usado. Sim. O imóvel novo, ele tem uma forma de financiamento já diferente, né? O imóvel novo, você tem regimes de condomínios, né? E tem a incorporação. E em ambos os casos, até que o imóvel esteja pronto, na incorporação, por exemplo, você está pagando somente a correção do INCC. Você não está pagando o Selic de 15%. E o INCC acumulado de 12 meses está bem abaixo. Tem mês que está dando negativo, né? Ou seja, não tem reajuste praticamente. Depois que ele entrega o imóvel, é que você aí sim vai Está pagando. procurar fazer um financiamento nos bancos comerciais. E no de condomínio fechado, aí é que realmente é bem mais interessante, porque do começo ao fim você vai ter essa mesma correção de INCC. Agora, claro, é um horizonte de 5 anos, né? Então o aporte que você vai fazer é bem maior. Então tem que analisar todos esses casos na decisão do investimento que vai ser feito. E também, Lucas, existem oportunidades que o adquirente pode ficar atento, que são imóveis de leilão, que a gente tem Sim. acompanhado um crescimento grande da oferta de imóveis dessa categoria. Tem também o investimento em imóveis estressados, que são aqueles imóveis irregulares que não são passíveis de financiamento, em que o investidor, o adquirente, pode tentar uma barganha naquele imóvel, pagando menos, regularizando aquele imóvel e ganhando uma valorização mais expressiva. Então isso aí é bem possível de se fazer. E também quando a oferta de crédito aumenta no mercado e quando é um crédito mais barato, os imóveis tendem a valorizar justamente pelo aumento da liquidez. Então vai ter uma demanda maior por aquela mesma oferta e naturalmente o preço sobe. Então, sempre como o Écio trouxe aqui também, é sempre interessante você observar o seu momento para adquirir o imóvel, ver se é aquele momento de investir ou não. E essa questão dos imóveis novos também é um ponto bem interessante, porque no regime de condomínio acaba que o adquirente ele traz a construtora como uma prestadora de serviço. É um horizonte mais limitado de pagamento, já que vão ser 5, 6 ou 4 anos, assim, dependendo do plano que tenha sido feito ali. O custo tende a ser menor justamente pela correção ser INCC, ou algum índice entabulado, geralmente é o INCC, e livrar da Selic. Então é muito de se observar o perfil de quem está adquirindo e o momento também da pessoa. Tem um outro ponto ainda que eu terminei nem mencionando, mas quando ele mencionou dos imóveis que vão a leilão, eu me lembrei a questão do consórcio, né? Você também tem a modalidade de consórcio, que em tempos de Selic de 15%, tem consórcios interessantes com uma taxa de administração que é cobrada, né, durante todo o período que fica abaixo, né, dessas taxas de juros. Agora, você vai pagando normalmente, e se você quiser adquirir o imóvel, você tem que fazer aquele lance para receber a carta de crédito. Então é uma dinâmica já diferente, mas que também funciona. Tem muita gente que usa consórcios para adquirir esses imóveis em leilão. E aí fazem todo um jogo financeiro, né, como investimento para adquirir um imóvel de um valor muito mais alto, com um lance de consórcio para pegar uma carta de crédito que vai ser usada naquele imóvel muito mais alto, mas com um lance mais baixo, né? Então, tem aquela coisa, né? O brasileiro, então, tem muita criatividade. Então, ele consegue usar essa modalidade de consórcio para fazer investimentos altos em imóveis que estão indo a leilão. Eu acho interessante isso também. A gente estava falando desse panorama macroeconômico, a gente citou a super quarta, né, a reunião que a gente teve do Copom. A taxa básica de juros está mantida nos 15% ainda, né? Mas mesmo assim, nos últimos meses, a gente teve uma oscilação, esse movimento de alta da taxa básica de juros, mas a gente tem um mercado imobiliário superaquecido, né, ao longo desse ano, né? Basicamente, qual é o panorama que a gente tem visto e por que eles têm acontecido, apesar de, tradicionalmente, a gente dizer que o custo está alto, né? A gente tem observado, Lucas, também, quando a gente considera o total da oferta de imóveis, o total de vendas, a gente tem que analisar que, justamente pela Selic e pelos programas governamentais, como Minha Casa Minha Vida, aqui em Pernambuco, Entrada Garantida, a gente tem visto que tem aumentado muito a venda desses imóveis populares.
Então, quando a gente considera em números absolutos, pode não ter alterado tanto, só que houve uma alteração no perfil do imóvel que é comercializado. Então, a gente tem visto que os imóveis de médio padrão, por exemplo, têm sofrido mais para vender, a gente tem visto um prazo no estoque das incorporadoras maior do que estava antes. Em contrapartida, os imóveis Minha Casa Minha Vida, esses habitacionais, têm tido um aquecimento elevado. Então, com isso, em números absolutos, a gente observa que não muda tanto, tem se mostrado positivo, mas se for considerar esses aspectos aí mais micros da situação, a gente vê que tem essa distinção. A radiografia é mais ou menos o seguinte: você tem faixas de renda. Sim. E o muito rico, Selic para ele não faz diferença. Sim. Ele vai comprar num desses formatos que eu mencionei, ou incorporação, ou condomínio fechado. Você vê novos lançamentos, como teve esse agora recente da Moura do B, foi tudo vendido em poucos dias, né? Porque há uma demanda realmente aquecida. E esses imóveis com metro quadrado que foram lançados altos, né, de um valor alto, vai aumentar ainda mais, né, à medida que a coisa vai se concretizando. E na outra ponta, o Minha Casa Minha Vida, suas faixas 1, 2, 3, e agora até a faixa 4, né, garantindo imóveis até 500 mil, que é a faixa 4, com renda que vai até 12 mil, com taxas aí que são abaixo, né, da taxa de mercado. Esse pessoal aqui também está bem posicionado no mercado, com recursos subsidiados, e o governo atual também fomenta muito essa faixa de Minha Casa Minha Vida. O governo do estado de Pernambuco, como mencionado, tem um programa de entrada, né, o Morar Bem, e eu fiz até um estudo para a ADEME, mensurando o impacto desse programa no PIB, na geração de emprego, de renda, de impostos do estado de Pernambuco, e é um programa realmente de sucesso, porque eles investiram 200 milhões de reais e esses 200 milhões de reais viabilizam financiamentos de 2 bilhões de reais, porque são 10%, né, de um imóvel de 200 mil. E aí pega os recursos lá da Caixa, que estão disponíveis para isso e que não eram utilizados, porque não tinha demanda, não tinha enquadramento de famílias. E aí, quando eu estimei isso, né, trouxe realmente um impacto muito forte. Então, isso aqui, as duas pontas estão realmente bem equacionadas. Quem é que está sofrendo? É aquele que está no meio ali, que ganha acima de 12 mil, né, mas que não é rico, rico mesmo, né? 12 mil é a renda familiar, né? Então, Isso, E não é aquele que está, não é a classe alta, nem média alta, é a classe média mesmo, que esse vai encarar um investimento lá de um imóvel entre 500, 1 milhão e alguma coisa, numa composição de renda da família, né, acima desses 12 mil, e que vai estar encarando aí essa Selic mais alta. Esse mercado é que tem sofrido, porque com Selic alta e restrição de disponibilidade de recursos da poupança, a oferta de crédito reduziu bastante. Isso aqui é que precisa ser realmente trabalhado. Amadeu, acho que já tocou no ponto da poupança, né? Eu queria que você desse basicamente um retrato do que é que tem acontecido, né? A gente tinha poupança há muitos anos atrás como principal, digamos assim, mecanismo de investimento do brasileiro, né? Hoje a gente viu que esse perfil mudou e aí atingiu drasticamente o mercado imobiliário, né? a poupança, Lucas, ela é a principal fonte de recursos para financiamentos imobiliários do SFH, do SFI, que é justamente o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, atualmente a gente tem percebido, desde 2021, na realidade, que há uma defasagem no SBPE. Então, ano a ano, a gente vê que tem havido mais saques do que depósitos na poupança. Isso daí vai impactando também a oferta de crédito no mercado. As pessoas estão alterando a forma de investir, seja porque a poupança rende muito pouco, e existem outros investimentos mais atrativos e de fácil acesso. Além disso, também a gente tem que considerar que 80% da população brasileira hoje está endividada, e 30% aproximadamente está inadimplente. Então as pessoas estão precisando retirar aquela reserva de emergência para justamente pagar as contas do dia a dia, mantendo ali a vida cotidiana, mantendo o padrão de vida. Então não estão necessariamente pensando em investimento, mas sim em pagar a escola do filho, pagar plano de saúde. Então a gente tem enfrentado, acredito que muito por isso também,
essa dificuldade no crédito oriundo da poupança. Uhum. Tem uns números interessantes, né? Porque ele mencionou 21 e 24, né? Em 21 você tinha em torno de 45% das operações com recurso de poupança. Em 2024 caiu para 33% e vai continuar caindo. Até porque hoje você tem outros títulos também que remuneram muito melhor. Há uma bancarização maior também, o acesso a aplicativos que ajudam a fazer investimentos na palma da mão. Você tem título do Tesouro pagando 14,5% pré-fixado, né? Com um título de 30 anos, imagina, todo ano dando esses 14,5%. Vai deixar na poupança, que vai dar 6 e alguma coisa? Ou então IPCA mais 6, né, os títulos. Então, muitas pessoas estão realmente ou sacando para pagar a dívida, né, que é um problema crescente que a gente tem visto, ou sacando para fazer outros tipos de investimentos. E aí é o que tem que se trabalhar e pensar em novas alternativas. As letras de crédito imobiliário, né, as LCIs, elas vêm ocupando hoje um espaço cada vez maior. O estoque hoje é maior com LCI do que com poupança, inclusive. Porém, tem outra problemática, né? A LCI é muito atrelado É à muito alongado Selic. também, né? E aí o governo atual resolveu fazer uma reforma de renda para arrecadar mais, que vai passar a tributar a LCI. A LCA, que é do agronegócio, a LCI do setor imobiliário, até então seus dividendos são isentos e aí vão passar a ser tributados. Essa letra vai ficar mais cara. O Banco Central vem pensando agora em fazer uma reformulação do mercado para tentar liberar mais recursos da poupança, porque você tem alguns regramentos, né, bancários, onde, por exemplo, parte do recurso da poupança tem que ficar depositado na instituição e ser comprovado regularmente ao Banco Central, né? É um depósito compulsório para dar segurança que aquela instituição não vai quebrar, né? E esse recurso representa muito. Então, a ideia do Banco Central é, aos poucos, reformular isso para que você consiga liberar mais recursos do compulsório, injetando esses recursos da poupança para serem utilizados no mercado imobiliário. Então, esse é um caminho, mas não sei se vai ser algo assim também tão relevante a ponto de atender a demanda que existe. O melhor caminho realmente aí é mais uma questão macroeconômica, é você organizar as contas do Estado, você ter um controle inflacionário, para que essas taxas de juros possam cair com uma velocidade maior. Essas taxas de juros caindo com uma velocidade maior, aí os LCIs se tornam mais atrativos, outras modalidades de créditos, como CRIs, podem ser utilizados também, serão mais acessíveis. E o próprio recurso da poupança pode voltar a ter alguma atratividade com uma Selic mais baixa. Então, é um cenário realmente meio complexo que a gente passa, que vai levar alguns anos para que isso possa ser ajustado. Uma dessas alternativas, né? Você já citou a LCI e a questão dos CRIs. Dentro dessas alternativas que o próprio mercado tem colocado para a gente como fonte de recursos para o mercado imobiliário, o que é que basicamente está faltando de calibragem, digamos assim, né? Para fazer a coisa andar melhor, poder tornar uma alternativa mais viável mesmo, né? São várias alternativas que estão sendo colocadas, Lucas. Até como o Écio trouxe aqui, o LCI, que era também utilizado, teve essa problemática porque o banco precisa aumentar a remuneração do investidor para compensar a tributação e, consequentemente, esse crédito vai ficar mais caro para o incorporador. Ficando mais caro para o incorporador, ele vai repassar ao adquirente final. Então, hoje, os bancos têm tentado trazer linhas de crédito atreladas ao IPCA, atreladas aí ao LCI, só que agora com essa reestruturação necessária. Então, é como eu também gosto de comentar. É melhor ter um crédito caro do que não ter crédito. Embora hoje a gente esteja vivendo essa situação, o Écio pontuou bem aí,
e talvez um ajuste das contas do governo possa vir a baixar a taxa de juros. Tem a questão do depósito compulsório, diminuir um pouco isso aí, casando imediatamente com a operação de crédito, justamente para evitar o risco de uma alavancagem desviada para outros setores de crédito do banco. Então, são essas alternativas que talvez precisem de mais estudos para que se veja a que é mais adequada para a situação. Mas tudo é um contexto macro, não tem como a gente pensar numa bala de prata. Isso aí não vai existir, a gente precisa analisar em conjunto e com isso aí traçar uma solução. Perfeito. Essa eu queria ampliar um pouquinho da nossa discussão para a gente levar um pouco para o mercado internacional também, né? A gente está falando muito da situação macro do Brasil, mas obviamente a gente não pode deixar de correlacionar com o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem agora essa questão da taxação do governo Donald Trump para as exportações brasileiras, e aí a gente não tem uma ligação direta com o mercado imobiliário, mas querendo ou não, isso afeta o cenário macro do Brasil e pode respingar em uma coisa ou outra que acaba afetando também a questão imobiliária, né? Então eu queria ouvir tua análise sobre isso, o que é que pode afetar, o que é que não pode, o que é que a gente pode esperar aí. Veja, o setor imobiliário, ele não tem uma ligação direta, forte com o comércio internacional. Sim. Ninguém exporta casa, nem importa apartamento, mas aqueles materiais de construção que vão na construção, na confecção desses imóveis, sim, né? Então, o ferro é o item que mais pesa num problema de desvalorização cambial ou num problema de tarifação. Isso é o tipo de item que pode ter uma preocupação. O Brasil é um exportador, né, e tem um mercado americano para o aço, né, como um destino importante. E havendo uma restrição forte, esse é um setor, inclusive, que está sendo, já antes estava sendo alvo de tarifas, né? Ele impacta no preço. Então, aí todo mundo fica animado, né? Então o preço doméstico vai cair. Essa é a pior falácia que alguém pode dizer, que é o que estão dizendo agora com a picanha, com o café. Isso não funciona assim, certo? Num primeiro momento, por um curtíssimo espaço de tempo, realmente você tem uma queda de preço por um excesso de oferta que não conseguiu embarcar para aquele país. Vejam as mangas aqui do Vale do São Francisco, por exemplo, não estão na lista de isenção e já tinha colheita e embarque programado para o mercado americano. Não é o principal destino é a União Europeia, então não vai ter uma quebradeira grande, mas vai ter um prejuízo significativo. Então, num primeiro momento, você tem uma oferta adicional, mas depois você acha que aquela fazenda lá de manga vai produzir no ano que vem a mesma quantidade, sabendo que não vai conseguir exportar para os Estados Unidos? Não, ela vai reduzir. E o mesmo se repete com diversos. Até que você abra novos mercados, que não é algo fácil de se conseguir. Eu ensino economia internacional há 20 anos na UFPE, e o que eu sempre falo, olha, conquistar novos mercados é fundamental, mas não é do dia para a noite. Você tem que ir para a feira, você tem que ver as barreiras fitossanitárias, legais, de padrão e assim por diante. E aí, com os materiais da construção civil, isso também se repete um pouco, né, que você vai ter alguma oferta aqui. Tem itens que são importados que devem ficar mais caros, então isso pode também trazer um aumento de custo. E a atividade econômica ela tende a cair. A atividade econômica caindo vai ser mais desemprego, vai ser menos renda circulando, menos impostos sendo arrecadados, o que pode trazer um impacto indireto, né, no mercado imobiliário também, com as famílias tendo menos possibilidades de conseguir aquele financiamento, aquela aquisição do imóvel. Mas, assim, é um setor que não tem uma ligação forte e direta com uma situação como essa, a não ser com alguns desses insumos que eu mencionei. Bom, mas aí, quando a gente fala da questão de investimento imobiliário no exterior, né? A gente tem visto um movimento muito forte de brasileiros buscando, principalmente o mercado dos Estados Unidos, né? A gente vê muito Miami, a região da Flórida,
pessoal buscando investir fora, é uma realidade já viável para muita gente? E o que é que tem acontecido em relação a esse mercado para o brasileiro estar buscando também? Como é que a gente pode explicar isso? Muita gente descontente com a situação do país, Lucas, acaba procurando outras praças para ter uma segunda casa, para ter mesmo uma moradia, e os Estados Unidos sempre foram bem procurados, especialmente ali a região da Flórida, Miami mais especificamente, e tem se investido nisso. Só que a gente tem que analisar a situação também cambial. Hoje o dólar está um valor bem mais elevado do que era lá atrás, e em contrapartida, o poder de compra das famílias brasileiras está menor. Então, embora seja ainda bem procurada a questão dos imóveis no exterior, especialmente nos Estados Unidos, a gente encontra essas barreiras. Então, não é tão. Não aumentou tanto assim como se poderia se tivesse com um câmbio mais barato. Veja, eu acho que aí tem alguns pontos importantes. É, é um mercado imobiliário que, dependendo da região, também pode trazer retornos significativos. Essa região da Flórida é muito vista, né, pelos latino-americanos, mas também por americanos que querem fugir de outras áreas, mas já está ficando também uma região muito cara, que antes não era tanto. Mas ainda assim há muita valorização imobiliária lá. Só que o que chama mais atenção é que é uma conta em dólar, né? E se você tem sua fonte de renda em reais, Uma é coisa um complica, risco né? que sempre você vai estar correndo de uma desvalorização. Então você tem que ter uma folga muito interessante para suportar variações cambiais significativas. E além disso, você tem que pensar também em alternativas para a utilização desse imóvel para geração de receita em dólar lá, né? Seja com Airbnb, seja com uma locação prolongada, seja dentro de algum condomínio que já faz esse trabalho. Mas é sim uma oportunidade também interessante. E o que eu sempre falo, e que muitos economistas, financistas falam também, você nunca deve deixar todas as cestas num ovo só. Eita, ao contrário. Todos os ovos numa cesta só. Mas o que é que isso quer dizer? Primeiro que você nunca deve investir só em títulos do Tesouro ou só em bolsa. Você tem que ter uma composição. E mesmo bolsa, você tem que ter várias ações de várias empresas, de vários setores, diversificar. Com o setor imobiliário é a mesma coisa. Você não deve ter imóveis somente em Boa Viagem, ou ali na Jaqueira, Casa Forte, Graças. Você tem que diversificar, né? E não só na região Nordeste, não só no Brasil, olhar lá fora também. Porque aí você vai ter momentos complexos aqui no Brasil, que talvez não sejam os mesmos momentos complexos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, tem cenários diferentes e aí você pode ter mais proteção, né, no seu investimento ao fazer isso. Mas aí a gente já está falando do investidor de um patamar, né, Sim. bastante elevado. Não é que ele está procurando seu primeiro imóvel, nem seu segundo imóvel. É um que já tem um portfólio, né, de alguns imóveis e está procurando uma diversificação lá fora. Que, por exemplo, a renda desses imóveis daqui pode ajudar no pagamento do financiamento do imóvel lá, né, junto com a receita que vai estar gerando lá. Isso vira já realmente um negócio, né? Para quem está procurando esse perfil, né? Essa pessoa que está procurando o primeiro imóvel para diversificar lá fora. Qual é digamos, a dica principal que você daria? E também, se a gente pegar esse mercado dos Estados Unidos, como é que a gente pode correlacionar em relação à questão dos próximos modelos de financiamento e aquisição de imóveis lá fora, né? Porque é um mercado totalmente diferente do que a gente faz aqui. Veja, o momento lá é muito parecido com o daqui. Eles estão com a taxa de juros de 4,5% ao ano, que está muito cara para o padrão americano. E assim, o imóvel lá, o financiamento dele é um pouquinho acima da taxa mínima. É o contrário daqui, né? Aqui você tem uma Selic de 15 e tem um financiamento, que também é 15, né? Sim. 15% ao ano. Ou seja, em poucos anos o valor dobra só de juros que você tem que pagar. Lá não. Você geralmente está falando de uma taxa de juros de 2%, 1,5%, que seria o equivalente à Selic numa situação normal, e com um financiamento de 4%, 5% ao ano, que para a gente aqui, quem pegou isso lá na pandemia, eu, por exemplo, eu financiei um flat na praia
com essa taxa, acho que de 5 e alguma coisa. Eu não vou quitar esse nem tão cedo. Né? A não ser que a Selic volte a um patamar de 2%, que não vai acontecer, né? Bater na madeira, porque seria uma outra pandemia, algo do tipo acontecendo. Então, para o padrão americano, está um custo alto, mas também você pode renegociar da mesma forma que você faz a portabilidade aqui no Brasil. Então, tudo é uma equação, né? Você tem que ver quanto você vai estar pagando de taxa de juros, junto com o principal, quanto de aluguel que esse imóvel vai poder oferecer para você naquela região. Você tem que ter corretores profissionais, né, te assessorando. Não pode, não se recomenda fechar com o primeiro consultor ou imobiliário que você conversa. Ir lá é muito importante, ver em loco. Muita conversa acontece por WhatsApp, mas quando você vai lá, você vê uma realidade diferente, né? Se você vai fazer um investimento num imóvel lá de US$ 200.000, US$ 500.000, né? Você está falando acima de R$ 1 milhão. Você não vai gastar com uma passagem para ir lá ver a realidade da coisa. Ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem, né? Então, tudo é estudo, né? Você tem que se preparar e fazer essas análises todas. Eu até vi um dado interessante também, Lucas, que, pegando o que Ess falou, a taxa de juros lá aplicada mesmo para os financiamentos, para as hipotecas, está em torno de 6,5%. Isso aí tem feito com que as pessoas parem de comprar imóveis, os locais. Então diminuiu, eu estava vendo que a diferença entre oferta e demanda foi 500 mil. Então, ou seja, a oferta superou a demanda, o que acaba surgindo oportunidade. E essa diligência que Essa eu trouxe também, de visitar o imóvel, para o brasileiro que está querendo comprar, né? Visitar, analisar qual é o melhor local, ver as peculiaridades da região, porque quando a gente está adquirindo em um lugar que a gente não conhece, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, eu acho que é mais ou E menos por até aí. onde a gente conhece, né? Acho que acaba sendo uma obrigação universal, principalmente É quando se trata obrigatório. de imóveis, né? A gente recomenda, Lucas, que sempre faça uma due diligence na compra do imóvel. Então, é uma auditoria que vai fazer na documentação, seja na documentação do imóvel, para verificar se nenhuma das transações anteriores são nulas ou então anuláveis. E aí, fazendo isso, vai impactar de quem está comprando, por último, e também ver a situação financeira de quem está vendendo, e identificar se há algum risco financeiro daquela pessoa que possa impactar o imóvel. Eu já vi alguns casos da pessoa comprar o imóvel, não essa transação ser anulada porque uma anterior era nula, então foi anulada dela, e aí ela teria o direito de receber da pessoa que vendeu. Só que a pessoa que vendeu já tinha cometido uma fraude e não estava com dinheiro. Então você vai ter uma sentença, vai ter um papel dizendo que você tem direito a receber, mas na prática você não vai conseguir executar. Então é muito traumático para a pessoa que é incauta nesse sentido e acaba não tomando essas diligências, porque pode acabar sem o dinheiro e sem o imóvel. Então é importante sempre fazer uma análise de risco antes de comprar qualquer imóvel. Um fato interessante lá, que também se replica aqui, é que as famílias, elas compram um imóvel geralmente um valor mais baixo, vão melhorando de vida, né, financeiramente, ou vão tendo filhos, e aí eles vão para um imóvel maior, né? Acontece aqui também. E aí lá, o que é que eles fazem? Eles compram um imóvel maior e carregam o financiamento, né? Só que nessa troca, muitas famílias que pegaram financiamentos lá atrás, quando a taxa de juros estava lá em 0,5%, por exemplo, e a taxa que eles pegavam era 2, 4, agora passam a encarar uma taxa de 6,5%. E aí isso não está fechando na conta do orçamento da família. E aí, por conta disso, é que está havendo esse excesso de oferta, porque eles não fazem essa migração. Eles preferem continuar onde estão até que a situação lá Melhor. se resolva, né? A taxa de juros comece a cair para poder tomar essa iniciativa. E aí é onde entra uma análise que a Amadeu fez interessante um pouquinho mais atrás na conversa da gente, que quando a taxa de juros sobe muito, a oferta inicialmente aumenta, né, porque menos famílias conseguem enquadrar, né, o financiamento. E aí, quando a taxa de juros cai, os imóveis se valorizam, até porque quem oferta também pisa no freio no seu projeto. Sim. E aí, até que ele retome, né, tem um gap aí de tempo para que a oferta entre no mercado de volta. Então, vê como a dinâmica é interessante, né? Aí você perguntou inicialmente, é o momento para estar comprando imóvel? Talvez seja.
né? Porque talvez tenha um excesso de oferta com preço mais baixo, que quando a Selic cair, esse preço vai Vai subir se de regular. volta. Não. E aí você perdeu a oportunidade, né? Quando você pode pegar um financiamento de 30 anos, pagar uns 1 ou 2 anos de uma Selic mais cara, quando cair, você faz a portabilidade e aproveitou um imóvel com um valor interessante, né? Uhum. Amadeu, você tinha citado a questão hipotecária nos Estados Unidos. Para a gente traçar um paralelo com o Brasil, a gente não consegue ter um mercado com laço nessa questão de hipoteca, né? Aqui, Basicamente, a gente começou essa iniciativa há um tempo atrás, mas é um negócio que ainda está meio que engateando, não é isso? a hipoteca, Lucas, ela ainda existe no Brasil. Ela Uhum. era mais comum há 20, 30 anos, mas hoje se usa mais a figura da alienação fiduciária, Sim. justamente por permitir uma retomada mais rápida do imóvel. Então, com a alienação fiduciária, o banco consegue extrajudicialmente retomar, consolidar a propriedade do imóvel e aí com isso já vende o imóvel através de leilão e posteriormente quem adquire esse imóvel, quem arremata o imóvel é que vai se preocupar com a questão da emissão na posse. Na hipoteca é um procedimento mais burocrático. Então demanda uma judicialização, vai demorar mais tempo e o banco demora mais para receber o dinheiro. Então o negócio do banco não é imóvel, é dinheiro. Ele Mas quer vender. desculpa, mas é uma situação melhor, né? É uma É, situação O melhor. custo ficou mais baixo, porque o Exatamente. risco você diminuiu. tem uma garantia maior. E outro detalhe, tem um novo marco que foi aprovado, Sim. que você pode, tendo esse imóvel, refinanciar ele para aquisição de outro, né? E você pode fazer vários refinanciamentos dele também. Isso ainda está sendo implantado, acho que até o final do ano. Mas já tem instrução normativa também, inclusive, que permite que que um imóvel seja objeto de mais de um financiamento, que Isso. um financiamento utilize mais de um imóvel como garantia. Então, eu acho que vai caminhando aí para dar uma flexibilizada. Isso é muito bom, porque mitiga risco, porque também reduz burocracia, porque também reduz, consequentemente, os custos. A única problemática que eu ainda vejo que precisa ser muito bem trabalhada é a questão cartorária, né? Ah, com o Drex, você vai ter um avanço importante nisso, que vai impactar nessa questão dos cartórios, porque toda essa documentação vai poder ser digitalizada, né, e totalmente rastreável. Aí tem muita gente que diz, mas aí o governo vai saber tudo que eu tenho, tudo que eu faço. Meu amigo, mais dia menos dias, isso Já vai é uma acontecer. realidade, né? Com relação aos imóveis, ainda mais com a reforma tributária, e vai se incentivar cada vez mais convênios entre municípios, estados, cartórios e a União, para que seja realmente repassada toda essa questão da transação imobiliária. Então, hoje já existem os convênios e vai ser cada vez mais explorado, justamente para ver se não está havendo alguma sonegação tributária. Uhum. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria ouvir de vocês dois ainda um pouquinho da perspectiva do que a gente tem para frente, né? O que é que a gente pode esperar do mercado imobiliário brasileiro e do Nordeste, de Pernambuco, enfim. Então, essa aí eu vou Como que a deixar gente essa pode você ter começar. de perspectiva daqui em diante, né? Não, eu acho que esse movimento de ter uma pujança da região Nordeste no setor imobiliário ainda vai acontecer por um bom tempo. Primeiro que a gente tem um déficit muito grande e você tem famílias sendo inseridas no Minha Casa Minha Vida, que aí com mais algum tempo elas vão, se espera, né, melhorar de vida e a partir daí já vão procurar um outro imóvel. Eles têm um Minha Casa Minha Vida, vão poder entrar na negociação para aquisição do outro, e assim a coisa vai progredindo, né? Você tem perspectivas. No ano passado, por exemplo, a região Nordeste e vários estados da região Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, cresceram acima do PIB nacional, e isso deve se repetir também esse ano. Preocupa muito mais a questão macro do que realmente a região da região Nordeste, onde dados que a gente viu agora, por exemplo, o déficit fiscal nesse segundo semestre deve aumentar ainda mais, então a dificuldade para reduzir juros se mantém, né? Você não vê um horizonte de curtíssimo prazo para redução de juros e, novamente, isso termina alimentando a retirada de recursos da poupança. Então, assim, tem cenários distintos. O cenário regional é de uma realidade, o cenário nacional é de outra realidade,
E enquanto a gente tiver um crescimento aqui da economia acima da média nacional, isso vai ser muito positivo aqui para a região, né, e para o mercado imobiliário, consequentemente, com valores de metros quadrados continuando a crescer. Então, assim, eu acho que isso deve se manter nesse cenário que eu mencionei, com um diferencial interessante da região Nordeste. A nível Brasil, você vê uma certa desaceleração também da economia pelo lado da oferta, né? Com a Selic de 15%, não é só o imobiliário que sofre, né? Todo o capital de giro, todo investimento que vai ser contratado pelas indústrias, pelas empresas, está mais caro. E agora com o IOF de 3,5%, você soma, né? 15 de Selic, mais 3,5, mais o spread do banco, produzir se torna muito caro. Então, há uma desaceleração econômica pelo lado da oferta, que é o objetivo realmente da política monetária, que aí traz uma certa preocupação nesse sentido. É importante você ter realmente o governo gastando menos, segurando mais essas despesas, para que você possa voltar a ter Selics mais, taxas de Selic mais atrativas, mais interessantes para o mercado. Essa é uma preocupação que eu vejo e que não há, assim, indicações Claro, relevantes, pelo menos. claras de que isso está sendo tratado. Pelo contrário, né, o governo está anunciando que vai ter muito mais programa de crédito e ano que vem é ano de eleição. Então, a Já sabe responsabilidade que a fiscal coisa tende a descambar, né? em ano de eleição é totalmente relegada a segundo plano, né? Então, um ajuste mais sério só deve vir em 2027, né? Até lá, vamos ver como que a inflação se comporta, né? Perfeito, muito bom. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer também a sua presença, Amadeu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Écio, pela participação. Realmente foi uma aula aí de economia e dá para a gente tirar daqui muita coisa para aplicar também no mercado imobiliário. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha trazido aí luz, né, para os investidores do mercado imobiliário. E, como eu disse, eu sou bem tradicional nesse sentido, mas porque até hoje eu nunca errei, né? Com ações, eu também invisto em ações, também invisto em outras modalidades e já levei muita pancada, né, na renda variável com alguns acertos. No mercado imobiliário até hoje eu nunca errei, né? E a rentabilidade sempre foi bastante interessante. Então, é um mercado que eu continuo recomendando, apesar de muitos influenciadores aí dizerem que isso não dá dinheiro. Vai ver, talvez, porque eles ganhem com a venda dos cursos Sim. para investir em tem- outros produtos, E tem né? mais uma questão também, porque muitas vezes ele pensa que, não, você vai dar 500 mil no imóvel, mas você poderia botar isso aí aplicado. Só que a pessoa que está comprando imóvel de 500 mil não tem 500 mil. Sim. Então ela vai financiar aquele valor. Então, se a pessoa talvez tivesse o dinheiro, até pudesse fazer sentido, mas na realidade brasileira não é assim que funciona. Pois é. Exatamente. Acho que vale a velha máxima, né? Que é mais seguro investir ali no tijolo, né? Pelo menos tem a garantia de que tem algo construído, né? Tem um patrimônio. Isso é o ditado, né? Quem compra terra não erra. Exatamente. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Para quem está acompanhando a gente, eu quero agradecer também a presença. Lembrando que vocês podem se inscrever no nosso canal e, obviamente, acompanhar todas as novidades, né? Isso, Amadeu. A gente volta com o último episódio dessa primeira temporada na próxima quinta. Na próxima quinta. Pois bem, então, até lá, pessoal.